Vocês já perceberam como é comum a palavra público, tanto nas instituições como nas empresas em geral? Também, atualmente, vemos em vários lugares as pessoas falando em avatar e em persona. Mas a minha dúvida é, será que quem fala, será que os dirigentes, será que os diretores de comunicação, quem trabalha com a comunicação da empresa ou da instituição, será que eles sabem quem é o seu público-alvo? Será que eles sabem quem que é o seu público interno? E principalmente, será que eles sabem a diferença entre público interno, público externo, avatar, persona? Parece óbvia a resposta, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, não é assim tão fácil. Eu já participei de vários momentos em que eu pude constatar que a coisa não era assim tão fácil. Olha só, vamos ver se você também já passou por algumas coisas assim. Uma vez eu estava participando de um grupo de trabalho, ele era formado por vários profissionais da comunicação. Tinha relações públicas, tinha jornalista, tinha publicitários e até outros que não eram dessa área, administrador, mas que por algum motivo ocupava algum cargo relacionado à comunicação da empresa. Num determinado momento surgiu uma discussão sobre quem seria o público interno, que seria alvo daquele plano, daquela política de comunicação que estava sendo trabalhada naquele momento por aquele grupo. O que eu pude perceber é que eles estavam confundindo quem era o público interno e quem era o público externo. Isso porque no público externo tinha um grupo de pessoas que era muito ligada à instituição. Então, no entender de algumas pessoas, aquele público seria interno, sendo que, na verdade, ele era um consumidor. Eu percebo que essa confusão ela é maior quando a empresa ou a instituição tem algum tipo de público externo que tem uma relação mais duradoura com ela, que ela presta algum tipo de serviço em que esse público fica mais tempo em contato com ela. Um exemplo clássico são as instituições de ensino. Muitas instituições querem tratar os seus alunos, que são consumidores, né, eles têm uma relação de serviço, querem tratar esses alunos como público interno. Então, essa é uma confusão muito comum. Uma vez também eu fui analisar um projeto de comunicação em que eu procurei, ao longo de todo o projeto, a quem era destinado aquele plano de comunicação e simplesmente não tinha quem era o público-alvo. E esse projeto tinha sido feito por uma pessoa, um profissional da área de comunicação. Também vivi uma situação recente em que escutei de um profissional que no momento estava ocupando um cargo de diretor de comunicação, dizendo que era uma dúvida entre os profissionais que trabalhavam com ele de quem era realmente o público interno daquela instituição. Então, para vocês verem que parece óbvio, mas não é óbvio que mesmo profissionais de comunicação saiba diferenciar entre público interno, público externo, público misto. Então, como eu participei recentemente de uma discussão sobre isso, eu resolvi hoje trazer à tona para poder explicar um pouquinho melhor dessas diferenças entre um público interno, um público externo e também do que seria o avatar e o persona que está tão em moda atualmente. Primeiramente, gente, por que é tão importante uma instituição ou uma empresa conseguir diferenciar os seus públicos? O que isso vai trazer de valor? O que isso é positivo para a empresa? A primeira coisa que a gente tem que saber é isso, que diferenciar os seus públicos, saber quem são os seus públicos, não é assim só para dar trabalho para quem trabalha na instituição. Não é isso. Recentemente eu fiz um vídeo em que se falava que uma empresa ela precisa criar uma relação de confiança com o seu público-alvo, com o seu consumidor, para quem ela presta um determinado serviço.
E que essa relação de confiança, ela não é feita assim, de uma hora para outra. Ela precisa de tempo para isso. E não é só de tempo também. Você, como um profissional de comunicação que quer trabalhar essa confiança, você tem que falar a língua que esse seu público, que essa pessoa que você quer ter essa relação, entenda. Como é que se vai falar a língua, uma linguagem em que ele entenda, se você não sabe quem ele é? Pois é, então antes de começar a trabalhar essa relação de confiança, nós temos que saber quem é que é esse público. Outro dia eu estava lendo um artigo do Seth Godin que diz exatamente o seguinte: quando você procura se envolver com todo mundo ao mesmo tempo, raramente você encanta alguém. Por quê? Porque você não tem foco, você não sabe o que falar, como falar e o que falar. Quando você sabe quem é o seu público, você trabalha de uma forma bem mais inteligente do que uma forma mais difícil. Por quê? Porque quando você sabe quem é o seu público, você consegue pegar informações dele, você consegue saber o que ele quer, você consegue saber o que ele deseja, você consegue se aproximar dele de uma forma assim muito mais fácil, bem mais direcionada. E é importante entender essas necessidades do cliente, porque aí você trabalha com mais qualidade do que os concorrentes, né? E o que é mais importante, gente, você economiza, você não desperdiça recursos, porque imagina ficar atirando para todos os lados. Nisso, os gastos são muito maiores. Quando você sabe quem é, você consegue direcionar e chegar exatamente onde você quer de uma forma mais rápida e mais barata. Mas assim, antes de tudo, qual que é a diferença do público interno, do público externo e do público misto? Público interno são todas aquelas pessoas que há uma relação funcional da empresa ou da instituição com aquela pessoa. Então, imagina que o público interno são todos os empregados. Tirando essas pessoas que não são empregadas e que não têm essa relação de empregabilidade, não é público interno. E quem que é o público externo? Eles são as pessoas, todas as pessoas que têm algum tipo de relação ou de interesse para aquela empresa. Eles podem ser a comunidade, os consumidores, o governo, a imprensa. Então, qualquer pessoa que tem algum tipo de interesse ou relação com a empresa é o público externo. A gente tem ainda o público misto. Quem que são os mistos? São aqueles que têm algumas características do interno e algumas características do externo. Por exemplo, os stakeholders, que são acionistas, ele é um público misto. Por exemplo, os familiares do empregado é um público misto. Sindicato é um público misto. São pessoas que têm um peso maior, que de alguma forma interfere mais na empresa do que os externos. Mas não chega a ser um interno. Por quê? Porque não tem essa relação de empregabilidade. Hoje, com a evolução das relações trabalhistas, hoje você não tem mais simplesmente um empregado que chega na empresa de manhã, trabalha o dia todo e depois vai embora. Hoje há outros tipos de empregados. Hoje nós temos, por exemplo, empresas que terceirizam os seus funcionários. Então, esse funcionário, ele é empregado de uma empresa, ele recebe o pagamento de uma empresa, mas trabalha em outro. Então, nós temos hoje conceitos que procuram separar esse tipo de relação do público interno. Então, nós temos o interno vinculado, que é aquele que trabalha e recebe pela instituição. E temos o interno desvinculado, que seria aquele que trabalha na instituição, mas que recebe de outra instituição, que é o caso dos terceirizados. Então, nós temos esse outro conceito de misto vinculado, que é justamente essa pessoa que trabalha na empresa, mas que recebe de uma outra empresa. Então, para essa empresa que ele trabalha, ele é um misto vinculado. Temos o misto desvinculado, que seria, por exemplo, os vendedores autônomos, né? Empresas que têm vendedores autônomos que não são
ligados diretamente à folha de pagamento dessa empresa. Exemplo clássico são os vendedores de produtos de beleza, vendedores autônomos. E dentro desse conceito, o misto desvinculado seria, por exemplo, os fornecedores, os familiares dos empregados, entre outros. Bom, e como é que você identifica principalmente o seu público externo? Você começa a observar a quem o seu produto atende ou a quem você quer que ele atenda. Então você vai classificá-lo por idade, por sexo, pode ser religião, pode ser por geográfico, onde que ele mora. Dessa forma você vai identificando, pegando dados para você saber realmente quem é o seu público-alvo. Então você pega características como idade, sexo, nível de escolaridade, região em que mora, tipo de trabalho que tem, tipo de profissão, renda e por aí vai. Esses dados vai te ajudando a você construir o seu público-alvo, tanto interno como externo. O interno você é mais por observação, né? Você vai observando e você vai vendo quem é o seu público. A partir disso, você identificando e sabendo quem é o seu público interno, você consegue fazer políticas e você consegue adotar algumas medidas em que você motive esse público. Porque é muito importante, gente, para uma empresa, para que essa empresa cresça, para que ela estabeleça no mercado, que ela tenha um ambiente saudável, que esse público interno seja o primeiro a comprar a ideia. Então, essa linguagem, esse trabalho de motivação, esse trabalho de manter esse funcionário ativo, feliz no trabalho, depende muito de saber quem ele é. Porque aí você vai poder usar planos de comunicação, você vai poder utilizar estratégias, aplicar projetos, estabelecer projetos que ajude que esse empregado, que esse funcionário mantenha-se motivado na sua empresa. Já o público externo, isso muda um pouquinho, porque inclusive, gente, esse público externo, que pode ser, por exemplo, o seu consumidor principalmente, ele pode mudar com o tempo. É importante identificar para você saber como que você vai se comunicar com eles. Porque dependendo da sua área, por exemplo, a imprensa ela é dividida por áreas. Então vai depender qual que você vai relacionar dentro da imprensa, qual é o nicho que você vai conversar. E esses nichos também têm uma linguagem diferenciada, vai depender. Imagina que a sua área seja moda, então você vai conversar mais com a imprensa no nicho de moda. Imagina que a sua área seja mais envolvida com questões políticas, você vai conversar mais com a imprensa que trabalha com questões políticas. É uma linguagem diferente? É. São editoriais diferentes? São. Bom, para você ver como é importante saber todos os públicos. Por exemplo, sindicato. Saber lidar com o sindicato é importante? É. São questões políticas? São. Tem alguns sindicatos que são de um jeito, outros já são de outros. Um tem um tipo de linguagem, outro tem outro tipo. Então, também é importante saber como eles atuam para poder ter uma relação de construção entre a empresa, a instituição e os sindicatos. Da mesma forma, o governo, né, gente? Também tem que se saber para poder conversar. E no meio de tudo isso, nós temos os consumidores, os clientes, as pessoas que têm esse tipo de relação que depende, que querem algum serviço, algum produto dessa empresa, dessa instituição. Esse, gente, é identificado dependendo do tipo de produto que essa empresa tem. Ela pode, inclusive, ter mais de um produto. Do mesmo jeito que ela pode ter, por exemplo, atender pessoas mais velhas, ela pode também atender pessoas mais jovens. Ela pode atender, de repente, só um nicho, por exemplo, esporte, só esportistas. E ainda pode ser esportistas só de uma área, por exemplo, iatistas. Então, saber quem é esse público, ter essas informações vai ajudar muito nas estratégias de relacionamento para com esse público. Então, coletar esses dados,
né? Como dados geográficos, de idade, sexo, escolaridade, nível social, onde trabalham, o que fazem, hobbies, é muito importante. Aí você vai ter claro quem é o seu público-alvo para você poder trabalhar com ele. Mas atualmente, nós já sabemos que só essas características, elas não são suficientes. Hoje, há um aprofundamento desses conceitos, há um aprofundamento dessas características. Não basta mais saber só características externas do seu público-alvo. Hoje em dia, nós temos também que saber outras características, por exemplo, em relação a sentimentos. Quais são as dores desse público-alvo? Quais são os desejos dele? Quais são os sonhos? O que incomoda ele? O que ele deseja alcançar? Foi a partir desses conceitos em que se surgiu a figura do avatar. O avatar é uma forma virtual, né, de se identificar o que mais o seu público-alvo deseja. É interessante, gente, que com esse novo conceito, né, desse de avatar, é possível criar uma relação mais profunda com o seu cliente. E aí você consegue identificar de forma bem mais rápida o que realmente o seu consumidor, o que realmente o seu público-alvo deseja. Hoje, com o avatar, é possível identificar assim, 73% do meu público são mulheres, 27% homens. E por aí vai. O meu público tem de 26 a 36 anos. Ele gosta de fazer esporte. Ele trabalha mais à tarde, à noite. Tem uma renda entre 3 mil a 6 mil reais. E quais são as suas dores? Quer trabalhar, mas também quer construir família. O que mais ele deseja? Deseja uma independência financeira? Deseja morar fora da casa dos pais? Imagina como é mulher. Talvez uma das suas dores seja conseguir conciliar o trabalho com a criação dos filhos. Você consegue, no avatar, entender melhor esse perfil do seu público. Aí, gente, já vem uma outra pergunta. E persona? Persona e avatar é a mesma coisa? Eu digo para vocês que não. O persona, ele é um personagem fictício em que ele é criado com todos os perfis, com os principais perfis do seu público-alvo. Então, você vai pegar as características e vai criar mesmo um personagem fictício. Tem uma escritora que ela fala muito sobre buyer personas. O nome dela é Adele Revela. Ela trabalha, estuda profundamente essa questão do persona. E ela fala que só é possível construir um persona depois que você entrevistar bastante o seu público-alvo. Então, gente, observem que há aí uma escala. Primeira coisa, você tem que saber separar o que é público interno, o que é público externo e o que é público misto. Conseguiu identificar? Beleza. Aí depois disso, você começa a observar as características de cada um desse seu público. Observou as características, você consegue, a partir de aí, criar um avatar. Um avatar é aprofundar um pouquinho. Saber melhor os sentimentos de cada um desses seus públicos. Depois disso, quando você tem já isso identificado, você consegue pegar esses avatares, né, que estão ali, são muitos, e fazer uma entrevista com eles, conversar com eles. Para quê? Para você criar esse persona. Aí vem uma pergunta. Nossa, Nilson, que trabalho, que trabalheira, né? Por que eu preciso de tudo isso? Por que eu preciso fazer tanta coisa? Porque imagina, gente, a gente conversar. Imagina você conversar com uma pessoa só que você criou. Imagina que você criou uma pessoa chamada Antônio,
que esse Antônio é o seu persona. Não é muito mais fácil você conversar só com ele do que você conversar com toda uma plateia? Muito mais fácil, né? Então, essa é a ideia. Quando você vai fazer as coisas, quando você vai montar as suas estratégias, vai fazer uma campanha de divulgação, vai lançar um novo produto, é muito mais fácil você pensar nas necessidades desse seu persona, que é uma pessoa só, do que você ficar pensando em muitas pessoas. Aí você fala assim, nossa, mas o meu público ele é muito diferenciado, ele diverge. Você cria mais de um persona, se for esse o caso. Né? Se você, de repente, seu público, você tem um pessoal, você atende. Vamos imaginar uma instituição de ensino que tenha desde crianças pequenas, né, de maternal, até o ensino médio. Você trabalha com personas diferentes. Ou se não, uma faculdade que tenha cursos diferentes. Trabalha diferente. Você vai criar uma pessoa fictícia. Então, essa pessoa tem que ter nome. Então, por exemplo, Antônio, ela tem idade. O Antônio tem 36 anos. O que ele gosta de fazer? Ele tem como hobby corrida de rua. Ele trabalha onde? Ele trabalha numa empresa pública, ele é concursado. Qual que é a média de salário dele? Ele ganha entre 7 mil a 10 mil reais. Ele é casado, tem 2 filhos, ele é graduado, tem mestrado. O principal trabalho dele é na área de tecnologia. Por aí vai, você vai realmente dizendo que ele é. Qual é a principal dor dele? Ele trabalha muito, o trabalho dele é muito estressante. Qual é o desejo dele? O desejo dele é um dia poder ter uma empresa própria. Ou senão, o desejo dele é um dia poder dar consultoria na área dele. Segue, gente. Esse é o caminho da construção de uma vaca. É por isso que a própria Adele, ela disse que 81% dos consumidores rejeitam determinadas empresas porque essas empresas, elas não conseguem falar, elas não conseguem apresentar soluções que as pessoas querem. E por que isso acontece? Porque há tanta rejeição. Porque, como eu disse no início do vídeo, que as empresas, as instituições não conhecem o seu público-alvo, não sabem quem eles são. Se você não sabe conceitos básicos do que é o seu público interno, do que é público externo, como é que você vai falar a linguagem dele? Como é que você vai criar um avatar? Como é que você vai criar um persona? Então, esse conhecimento é fundamental para que se faça um bom trabalho voltado para os públicos. E a Adele, gente, dá uma dica no livro dela, né, Buyer Persona, que eu acho que vale muito a pena destacar aqui. Ela fala o seguinte: para você conhecer o seu público-alvo e para você construir um persona, vá direto à fonte. Não fica aí falando assim, não, eu acho que, eu ouvi falar, eu estou observando isso. Não, vá direto. Fale diretamente com o seu público-alvo. Liga para ele, converse com ele, escute da boca dele as necessidades dele. Porque aí sim, você vai saber realmente quem é seu público, quais as dores deles, quais são os sentimentos deles, sonhos deles, os desejos deles. E uma outra coisa que ela fala é que para você não ter um roteiro pronto, você vai ter, óbvio, a primeira pergunta. A partir da primeira pergunta, ele vai começar a falar uma série de coisas que são interessantes para que você possa conhecê-lo. E aí, a partir do que ele fala, você vai construindo as outras perguntas. Ele pode falar assim, eu pensei em comprar dessa empresa, mas depois eu desisti. Mas aí se você já tivesse um roteiro pronto, você não ia poder perguntar, por exemplo. Aí você pergunta, mas por que você pensou?
Aí ele vai dizer, não, eu pensei por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, beleza. Aí a segunda, mas por que você desistiu depois? Aí ele vai dizer, não, eu desisti porque quando eu tentei entrar no site, o site não era tão intuitivo, eu tive dificuldades de achar o produto que eu queria, não entrega na minha região, várias coisas que ele vai falando, em que depois disso você tem como ir perguntando. E aí, gente, para de achismo, porque a gente tem uma tendência de trabalhar muito com achismo. Por que que não está acontecendo? Pô, eu estou fazendo uma campanha legal, uma campanha boa de divulgação e não emplaca. Por quê? Aí você vai descobrindo quando você escuta do seu próprio cliente, quando você consegue construir esse som. Falar com uma pessoa que já comprou de você, que é seu cliente, é por muitas vezes fácil. Mas é importante falar com os outros também. Falar com uma pessoa que começou a comprar e desistiu. Falar com uma pessoa que nem cogitou em comprar de você. Aí você fala, nossa, mas é muito mais difícil. Sim, é muito mais difícil. Mas tem que ter um esforço, tem que ter um investimento para conseguir, mesmo sendo mais difícil. Porque isso vai ajudar muito a descobrir os gargalos e os problemas das empresas, da sua empresa. Outro dia eu estava lendo um artigo do Mark Zuckerberg. Gente, esse nome é difícil, né? Que é o CEO lá do Facebook. O nome difícil de falar, mas eu acho que é isso mesmo. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, a questão que deve ser colocada não é o que queremos saber das pessoas, mas o que as pessoas querem falar de si mesmas. Porque muitas vezes nós queremos saber algumas coisas que as pessoas não querem falar. Por quê? Porque aquilo não é elas, aquilo ali não tem interesse para elas. Então a gente tem que ouvir o que elas têm a nos dizer. Por isso que faz todo sentido o que a Adele explica em relação a não ter roteiros. Apenas mantenha uma conversa fluida, interessante, porque o aprendizado aí vai ser muito bom. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que conheça seu público, saiba quem é seu público interno, saiba quem é seu público externo, saiba quem é o teu público misto, invista para você conseguir montar, criar um persona, porque isso vai te ajudar, vai fazer a sua comunicação ficar mais eficiente, ficar mais fluida. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouquinho mais hoje sobre os públicos das empresas, sobre avatar, sobre persona, que isso tenha motivado vocês, tenham provocado um pouquinho o interesse para aprender mais, que vocês queiram buscar mais sobre esse assunto. Continuem aqui comigo no nosso canal, que a gente vai trazer assim, sempre novidades, sempre assuntos relacionados com a nossa área de comunicação. Um grande abraço e até a próxima!